As plantas que nunca acabam. Dona Maria sempre dizia que a horta da sua casa era mágica. Essas plantas aqui não morrem nunca, ela falava, apontando para os canteiros cheios de verduras, ervas e até algumas frutas. Seu neto, Lucas, de 12 anos, achava aquilo um exagero. Vó, planta não é eterna não, ria ele, enquanto ajudava a regar os tomateiros. Mas um dia, tudo mudou. Era uma tarde quente de sábado quando Lucas chegou da escola e encontrou a avó sentada na varanda, com um caderno velho nas mãos. Vem cá, menino. Quero te mostrar uma coisa, ela chamou, batendo no banco ao lado. Lucas se aproximou, curioso. O que é isso, vó? É o meu diário de plantas. Aqui tem o nome de 20 plantas que dão comida para sempre, se a gente cuidar direito. Lucas franziu a testa. Para sempre? Tipo, elas nunca morrem. Não é bem assim, explicou Dona Maria, rindo. Elas duram muito tempo, algumas até anos, e vão dando comida sem parar. Outras, a gente colhe e elas crescem de novo. É como se fossem presentes que não acabam. Lucas pegou o caderno e folheou as páginas. Havia desenhos, anotações e até algumas manchas de terra. Parece coisa de bruxa, ele brincou. Bruxa nada. Dona Maria deu um tapinha de leve na cabeça dele. É só saber cuidar. Quer aprender? Lucas hesitou. Ele gostava de jogar bola, de videogame, mas horta? Nunca tinha pensado muito nisso. Mas a avó tinha aquele jeito de quem sabe das coisas, e ele acabou concordando. Tá bom. Mas só se for rápido. Dona Maria sorriu e se levantou. Então vem comigo. Vamos começar pelo mais fácil. Cebolinha. Eles foram até um cantinho da horta onde havia um monte de folhinhas verdes fininhas saindo da terra. Essa aqui é a cebolinha, disse Dona Maria, arrancando um punhado. Olha só. Ela cortou as folhas com uma tesoura, deixando uns 2 dedos de altura. Agora, a gente espera. Em uma semana, já tá do tamanho de novo. Lucas ficou olhando. Sério? Ela cresce de novo assim, do nada? Do nada não, menino. A raiz fica na terra, e ela brota de novo. É como se fosse um cabelo, você corta, mas ele não para de crescer. Lucas riu. Então é como o cabelo do tio João, que vive no barbeiro. Dona Maria deu uma gargalhada. É, mas pelo menos a cebolinha não reclama quando a gente corta. 2 alho-poró no canteiro ao lado, havia umas plantas altas, com folhas compridas e um caule branco. Esse é o alho-poró, explicou Dona Maria. A gente come a parte de baixo, mas se deixar um pedacinho da raiz na terra, ele cresce de novo. Tipo a cebolinha? Isso. Só que esse aqui demora um pouco mais. Mas olha só que legal, a gente pode colher só o que precisa e deixar o resto crescer. Lucas pegou uma folha e cheirou. Tá fedendo. Fedendo não, menino. Tem cheiro forte. É bom para temperar comida. Tipo no arroz? Exatamente. No arroz, na sopa, no feijão. Dá um gosto especial. 3 batata doce. Eles seguiram para outro canteiro, onde as folhas verdes se espalhavam pelo chão. Batata doce é outra que não acaba, disse Dona Maria, puxando uma folha. A gente colhe as batatas, mas se deixar uma na terra, ela brota de novo. E se a gente não colher? Aí ela fica grande demais, fica dura e não presta mais para comer. Tem que colher na hora certa. Lucas pegou uma folhinha e mastigou. Tem gosto de nada. As folhas também são comestíveis, sabia? A gente pode cozinhar como se fosse espinafre. Eca! Prefiro batata frita. Dona Maria balançou a cabeça, rindo. Um dia você vai gostar, pode esperar. 4 manjericão. Perto da cozinha, em um vaso grande, havia uma planta cheirosa, com folhas verdes e roxas. Esse aqui é o manjericão, disse Dona Maria, arrancando uma folha e esfregando entre os dedos. Cheira. Lucas fez o que ela mandou. Cheiroso. É o que tem no molho da pizza. Isso mesmo. E olha só,
se a gente cortar os galhos, ele cresce mais forte. E se deixar uma florzinha, ele solta sementes e nasce sozinho em outros lugares. Tipo mágica? Tipo natureza, menino. A natureza é cheia de truques. O desafio de Lucas depois de mostrar mais algumas plantas, como a hortelã, que cresce até onde não é chamada, e o alecrim, que dura anos, Dona Maria parou e olhou para o neto. E aí? O que você achou? Lucas deu de ombros. Legal. Mas ainda acho que planta não é eterna não. Dona Maria cruzou os braços. Então eu te desafio. Escolhe uma planta daqui e cuida dela por um mês. Se ela não der comida de novo, eu te dou uma nota de R$ 100. Os olhos de Lucas brilharam. R$ 100? Sério? Sério. Mas se ela crescer, você me ajuda a cuidar da horta por um mês. Lucas pensou rápido. R$ 100 era muito dinheiro. Mas e se a planta realmente crescesse de novo? Ele olhou para as opções: cebolinha, alho poró, batata doce. No fim, escolheu a cebolinha. Fechado. O mês que mudou tudo nos primeiros dias, Lucas regava a cebolinha com preguiça, só porque tinha prometido. Mas depois de uma semana, ele viu que as folhinhas estavam crescendo de novo. Caramba! Tá mesmo voltando, ele gritou, chamando a avó. Dona Maria veio ver e sorriu. Eu te disse. No fim do mês, a cebolinha estava alta de novo, pronta para ser colhida. Lucas ficou impressionado. Então, eu perdi a aposta. Perdeu não, menino. Você ganhou uma lição. E uma planta que vai te dar comida para sempre. Lucas coçou a cabeça. Mas e os R$ 100? Dona Maria riu. Esses ficam guardados para quando você quiser comprar sementes novas. Porque agora você vai querer plantar mais, não vai? Lucas olhou para a horta, cheia de plantas que ele nem sabia que existiam. Tá bom. Mas só se a gente plantar um pé de morango também. Combinado. A horta que nunca acabava com o tempo, Lucas se apaixonou pela horta. Ele aprendeu que a couve também crescia de novo depois de colher as folhas, que o gengibre podia ser replantado, e que a pimenta malagueta dava frutos o ano inteiro. Até o alface, que ele achava que morria depois de colhido, podia brotar de novo se deixassem o talo na água. Um dia, ele convidou os amigos da escola para verem a horta. Olha só! Essa cebolinha aqui eu cortei 3 vezes e ela não parou de crescer, ele disse, orgulhoso. Mentira! Disse Pedro, o amigo mais cético. É verdade. Lucas cortou um punhado de folhas e mostrou. Viu? Agora é só esperar. E essa aqui? Perguntou Ana, apontando para um pé de capim-limão. Essa dá chá para sempre. É só cortar e ela volta. Os amigos ficaram impressionados. Quero uma horta dessas, disse Ana. É fácil, respondeu Lucas. Basta começar com uma planta. O segredo de Dona Maria no fim do ano, a horta estava maior do que nunca. Lucas já sabia cuidar de quase todas as plantas, e até ensinava os vizinhos. Um dia, ele perguntou para a avó, Vó, como você aprendeu tudo isso? Dona Maria sentou-se no banco da varanda e suspirou. Aprendi com a minha avó, que aprendeu com a dela. É um conhecimento que passa de geração em geração. Antigamente, as pessoas não tinham supermercado na esquina. Elas precisavam plantar o que comiam. E por que as pessoas não fazem mais isso? Porque esqueceram. Acham que é mais fácil comprar tudo pronto. Mas olha só o que a gente tem aqui, comida fresca, sem veneno, e que não acaba. É um tesouro. Lucas olhou para as plantas, para as abelhas zumbindo ao redor das flores, para o sol batendo nas folhas. Ele entendeu o que a avó queria dizer. Então, a horta é mágica mesmo? Dona Maria sorriu. A mágica é a natureza, menino. A gente só precisa saber cuidar dela. E assim, entre plantas que cresciam de novo, colheitas que não acabavam e lições que durariam para sempre, Lucas descobriu que a horta da avó era, sim, um pouco mágica. Mas,
acima de tudo, era real. E estava ali, ao alcance das mãos. Lucas pegou uma folha de couve e passou os dedos nela. Estava macia, quase brilhando sob o sol. Vó, e se eu quiser levar algumas mudas para casa? Minha mãe vive dizendo que verdura é cara no mercado. Dona Maria riu, tirando o chapéu de palha e enxugando a testa. Claro, menino. Mas tem que prometer uma coisa, cuidar delas. Não adianta levar e esquecer no cantinho. Eu cuido. Lucas endireitou os ombros. Posso até ensinar meus amigos. O João adora comer alface, mas a mãe dele só compra aquela murcha do supermercado. Isso aí! Dona Maria pegou uma tesoura pequena e cortou um galho de alecrim. Começa com uma plantinha. Depois, elas vão se multiplicando sozinhas, igual coelho. Lucas riu. Coelho não dá comida, vó. Dá sim, se a gente souber esperar. Ela piscou. Mas essas aqui dão mais rápido. No dia seguinte, Lucas chegou em casa com um saco cheio de mudas, manjericão, cebolinha, uma batata doce para plantar e até um pedacinho de gengibre. Sua mãe estava na cozinha, lavando louça, e quase deixou cair o prato quando viu. Meu Deus, Lucas! O que é isso tudo? Comida que não acaba, mãe. A avó ensinou. A mãe secou as mãos no avental e pegou a batata doce. Virou-a na mão, desconfiada. E como é que isso vira comida? É só enterrar um pedaço. Depois, brota. Lucas abriu um sorriso. E a gente pode colher as folhas para salada também. A mãe balançou a cabeça, mas não jogou nada fora. No fim da tarde, os dois cavaram um canteirinho no quintal, entre as pedras e o varal de roupas. Lucas explicou tudo, como regar, como deixar a terra fofa, como não pisar nas plantinhas. E se não der certo? A mãe perguntou, enquanto espalhava a terra com as mãos. Aí a gente tenta de novo. Lucas deu de ombros. A avó disse que a natureza perdoa, mas não gosta de preguiça. A mãe riu. Essa sua avó é danada. Nos dias seguintes, Lucas conferia as mudas toda manhã, antes de ir para a escola. No começo, não viu nada acontecer. Mas uma semana depois, uma folhinha verde apareceu no pé de cebolinha. Depois, outra. E mais outra. Mãe! Olha! Ele gritou, apontando. A mãe veio correndo, ainda de chinelos. Nossa, tá crescendo mesmo! Eu falei! Lucas pulou de alegria. Amanhã já dá para cortar um pouquinho para colocar na sopa. A mãe passou a mão no cabelo dele. Você tá virando um fazendeiro, hein? Não. Lucas olhou para as plantinhas, orgulhoso. Só tô aprendendo a não depender só do mercado. E assim, entre regas, sol e um pouco de paciência, a mágica da horta da Dona Maria começou a se espalhar pela cidade. Primeiro foi a casa de Lucas. Depois, a do João. Depois, a da dona do mercadinho, que resolveu plantar hortelã no vaso da entrada. E ninguém mais esqueceu que, no fim das contas, a melhor comida não vem em pacotes. Vem da terra. E da vontade de fazer brotar. A vizinha da Dona Maria, a Dona Teresa, viu as plantinhas de Lucas pela janela. Menino, o que é isso aí no seu quintal? Ela perguntou, curiosa. É nossa horta, Dona Teresa. Lucas respondeu, todo animado. A gente planta e colhe para sempre. Para sempre? Ela franziu a testa. Não acredito. É sério. Lucas pegou uma folha de manjericão e mostrou. Olha, corta aqui e ele cresce de novo. Dona Teresa regalou os olhos. Nossa, e eu gastando dinheiro todo mês com tempero. No dia seguinte, ela apareceu com um vaso velho e uma muda de alecrim. Lucas, me ensina? Ele sorriu. Claro. Primeiro, a senhora coloca terra boa. Depois, faz um buraquinho assim. E não parou por aí. Logo, a Dona Teresa já tinha cebolinha, salsinha e até uma batata doce crescendo no cantinho do muro.
Olha só, Lucas! Ela gritou uma semana depois. Já tá dando broto. Viu? Eu falei. Ele riu. O tempo passou, e a horta virou assunto na rua. O seu Zé, que morava do outro lado, apareceu com um pé de alface meio murcho. Lucas, esse aqui tá morrendo. Tem jeito? Tem. Lucas pegou o vaso, tirou as folhas ruins e regou. Agora é só esperar. Em uma semana, a alface estava verdinha de novo. Uau! Seu Zé coçou a cabeça. Nunca vi planta reviver assim. É que elas gostam de cuidado, Lucas explicou. E de sol. Aos poucos, a rua inteira começou a plantar. Até o menino da casa amarela, que só gostava de videogame, resolveu tentar. Lucas, e se eu matar tudo? Ele perguntou, nervoso. A gente tenta de novo, Lucas deu de ombros. É assim que aprende. E aprendeu mesmo. Logo, o garoto já tinha um pé de tomate no quintal e outro de pimenta no vaso da varanda. Olha só! Ele mostrou, orgulhoso. Minha mãe já usou na comida. Dona Maria, que passava por ali, sorriu. Tá vendo, Lucas? Você não só fez uma horta. Você ensinou a cidade a plantar. Lucas olhou para todos os vasos, canteiros e garrafas PET cheias de mudas. Não foi só eu, ele disse. Foi a terra. Ela só precisava de uma chance. E assim, entre risadas, erros e acertos, a cidade inteira descobriu que plantar não era difícil. Bastava começar. A história não parou por aí. Logo, os vizinhos começaram a trocar mudas e dicas. Dona Ana, essa couve tá enorme. Disse Lucas, admirando o canteiro da senhora. É porque eu coloco casca de ovo no pé dela, ela respondeu, rindo. Aprendi com a minha avó. O menino da casa amarela, agora chamado de Júnior, o jardineiro pelos amigos, chegou correndo. Lucas, olha o que eu trouxe. Ele mostrou um punhado de sementes de girassol. Minha mãe disse que dá para comer as sementes torradas. Legal. Vamos plantar no terreno baldio ali, Lucas apontou. Todo mundo ajuda. E não demorou muito. O terreno, antes cheio de lixo, virou um jardim comunitário. As crianças corriam entre as fileiras de alface e cenoura. Os adultos conversavam enquanto regavam. Nunca pensei que ia gostar tanto de mexer na terra, disse o seu João, que antes só reclamava do mato no quintal. É que agora a gente vê o resultado, respondeu Lucas, sorrindo. Até a prefeitura notou. Um dia, apareceu um caminhão com adubo e ferramentas. É para vocês, disse o motorista. O prefeito viu o que estão fazendo e resolveu ajudar. A cidade ficou animada. Plantaram mais árvores frutíferas nas calçadas. As escolas começaram a ensinar as crianças a cuidar de hortas. E todo mundo tinha uma história para contar. Minha avó dizia que antigamente todo mundo plantava, contou Dona Maria. Mas a gente esqueceu. Agora a gente lembra, disse Lucas. E assim, entre terra, sol e muita conversa, a cidade virou um lugar mais verde. Não era só comida que crescia. Era amizade, paciência e a certeza de que, juntos, até as coisas mais simples podiam dar certo. A horta comunitária cresceu tanto que já não cabia só no quintal de Dona Maria. Os vizinhos começaram a usar terrenos baldios, canteiros na praça e até vasos nas janelas. Olha só, Lucas! Gritou o menino João, apontando para um pé de tomate que nasceu sozinho num canto da rua. A terra aqui é boa demais! Lucas riu e pegou uma pá. Vamos ver se a gente consegue mais umas mudas pra cá. Dona Maria apareceu com um balde de água. Não esquece de molhar, viu? Planta sem água é como gente sem conversa, não vai pra frente. Os dias passavam, e a cidade ficava cada vez mais cheia de verde. Até o seu Zé, que antes só reclamava do mato, agora tinha uma parreira de uva na frente de casa. Nunca pensei que ia gostar disso, ele resmungou, mas seus olhos brilhavam ao ver os cachos crescendo. Um dia, uma repórter apareceu.
Queria saber como tudo tinha começado. Foi sem querer, disse Lucas, encolhendo os ombros. A gente só plantou uma semente. E agora? Ela perguntou. Dona Maria sorriu. Agora a gente planta um monte. A repórter anotou tudo e tirou fotos. No jornal da semana seguinte, saiu uma matéria grande. Cidade transforma lixo em comida e vizinhos em família. O prefeito ligou para Lucas. Quero que vocês ensinem outras cidades a fazer o mesmo. Lucas ficou surpreso. A gente? Mas a gente só planta coisas, exatamente, disse o prefeito. E isso já mudou tudo. Então, começaram as viagens. Lucas, Dona Maria e João foram para outras cidades ensinar. Levavam mudas, sementes e histórias. Não precisa de muito, dizia Dona Maria. Só de terra, sol e vontade. Numa cidade pequena, uma senhora perguntou, e se não der certo? Lucas olhou para ela e sorriu. A gente erra, tenta de novo e aprende. É assim que as coisas crescem. E assim, pouco a pouco, outras cidades começaram a mudar. Não era só sobre comida. Era sobre lembrar que a terra dá, se a gente cuidar. Era sobre olhar pro vizinho e pensar, juntos, a gente consegue. No fim de cada dia, Lucas voltava para casa cansado, mas feliz. Olhava pro quintal, para as árvores carregadas, pros vizinhos conversando na calçada. Valeu a pena, ele murmurou, antes de dormir. E a cidade, agora mais verde, mais viva, concordava em silêncio. Dias depois, Lucas acordou com um barulho diferente. Alguém batia palmas no portão. Era o seu Antônio, o velho do mercadinho da esquina. Lucas, vem cá! Chamou, apontando para a rua. Lucas esfregou os olhos e foi ver. Na calçada em frente à casa dele, tinha um canteiro novo. Cheio de mudas de batata doce, ora pronobis e até um pé de banana pequeno. Quem fez isso? Lucas perguntou, surpreso. Seu Antônio riu. Foi a criançada da escola. Aprenderam com você e a Dona Maria. Agora querem plantar em todo o canto. Lucas ficou olhando, emocionado. As crianças já estavam lá, regando as plantas com baldes coloridos. Olha, tio Lucas! Gritou a pequena Ana. A gente fez igual você ensinou. Ele se agachou e tocou a terra. Ficou lindo. Mas lembrem, tem que cuidar todo dia, tá bom? Tá bom. Responderam em coro. Dona Maria chegou logo depois, trazendo mais mudas. Viu só? O que a gente planta cresce mais do que a gente imagina. É verdade, Lucas concordou. Mas agora a gente não tá sozinho. Naquela tarde, mais vizinhos apareceram. Uns trouxeram sementes, outros ferramentas. Até o prefeito passou por lá e parou para conversar. Vocês estão fazendo a cidade mudar, ele disse. Se precisarem de ajuda, é só falar. Lucas sorriu. A gente já tem. É só olhar em volta. E assim, o quintal de Lucas virou um ponto de encontro. Todo dia tinha alguém novo querendo aprender, plantar ou só trocar uma ideia. Às vezes, até apareciam problemas, uma praga aqui, uma planta que não crescia ali. Mas juntos, eles achavam soluções. Numa noite, depois de um dia cheio, Lucas sentou na varanda com Dona Maria. O céu estava cheio de estrelas. Acha que vai durar? Ele perguntou. Dona Maria olhou para as luzes das casas ao redor, todas com seus próprios canteiros. Já tá durando. E vai durar mais. Lucas respirou fundo. Então a gente continua. E continuou mesmo. Porque quando a gente planta semente, não planta só comida. Planta esperança. E esperança, essa sim, não tem fim.